Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, nós vamos hoje, conforme eu havia mencionado no vídeo anterior, fazer uma breve análise sobre o programa Morning Show, da terça-feira, dia 13 de agosto. Eu sei que já transcorre algum momento, né? Tipo, um dia ou 2 dias, a coisa fica velha, porque hoje tudo é imediato, tem que ser imediato. Mas eu acho importante a gente fazer essa análise porque existe ali uma série de incongruências do ponto de vista legal que não deveriam ser manifestadas publicamente por profissionais de imprensa, por profissionais do rádio, muito embora eles não se apresentem como jornalistas, mas eles estão ali exercendo atribuições que podem muito bem ser compreendidas como tais. Tanto de um quanto de outro. E existe até uma terceira figura, que é a senhora Paulinha, mas eu não quero mencioná-la porque ela não participou desta discussão e não fez afirmações acerca dessa questão que nós vamos discutir aqui, tá bom? Então, você, se puder, claro, deixa aí logo o seu gostei para não esquecer no final, mas lembre-se, é sempre importante para poder a gente pontuar, para ganhar robustez junto ao YouTube. Se inscreva no canal e ative as notificações. Também compartilhe, se for do seu agrado, tá? O nosso vídeo aqui. É uma produção bem simples que nós estamos fazendo hoje. Eu estou de volta ao município de Porto, na região norte do estado do Piauí, onde eu desempenho minhas atribuições como servidor e faço esses vídeos como produtor de conteúdo e como jornalista que sou, né? Para, claro, não deixar as coisas acontecerem sem que a gente possa participar da análise. Mas vamos lá então. O programa ele começa com uma fala, né, dos dois anunciando a presença de pessoas do movimento Vem Pra Rua, que é um movimento de apoio ao governo Bolsonaro. Eles fizeram lá a parte deles, defenderam o Sérgio Moro, defenderam o presidente Bolsonaro, como já era de praxe, né? Como a praxis desses movimentos ligados ou que apoiam o atual governo, porque não existe assim uma ligação específica. Mas aí o senhor Edgar Piccoli, que é o apresentador do programa, ele toma a palavra para si e faz um pronunciamento em defesa do crime, em defesa da corrupção e da própria Orcrim, né, como é dito aí pelas organizações institucionais do Brasil, Ministério Público Federal, promotorias dos Ministérios Públicos dos Estados. Quando se diz Orcrim, você automaticamente remete para esse partido que foi durante 13 anos presidente da República com 2 presidentes sucessivos. Um homem que está preso, condenado por corrupção, é um senhor, e uma senhora que foi empinchada, que teve o impeachment, a senhora Dilma. Mas enfim, o que é que ele disse? A sua fala do Edgar Piccoli, ele a dividiu em 3 partes. A primeira parte é onde ele disse que entende que pode ter havido um crime, porque as tais gravações que envolvem procuradores e o ex-juiz, hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, elas foram obtidas sem autorização da própria Justiça, então pode ser que haja um crime. E aí ele se coloca supostamente a favor da legalidade. Em seguida, a segunda parte, ele diz o seguinte: não se pode negar, ele enfatiza, o conteúdo explosivo, não é? Quer dizer, existe um conteúdo nessas interceptações do Telegram das autoridades mencionadas. São quase 1000 pessoas, eu estou tratando sobre 2 casos, que são os casos que estão sendo batidos e rebatidos todos os dias na grande mídia nacional. E numa terceira análise, ele diz o seguinte, que gera um debate intenso entre as partes políticas envolvidas no Brasil hoje, que é o discurso do governo e o discurso da oposição. E quer dizer, seria no conceito dele, nessa terceira parte, uma questão de narrativa, mas novamente ele linka. Não se pode negar o conteúdo, que há ali um conteúdo, e aí é onde nós discordamos. Como se pode falar em conteúdo? Porque quando você fala em conteúdo, você tem que falar em realidade, mas esse conteúdo é real. Como é que se pode dizer que esse conteúdo é real, é verdadeiro, se não houve perícia? Não é? Não existe, quer dizer, além do crime praticado, de a interceptação ser criminosa porque não teve autorização da Justiça, não se pode absolutamente dizer sobre conteúdo porque não houve perícia. Os próprios peritos, o Molina, que é o maior e mais importante perito do Brasil, diz que não há como periciar esse material. Por quê? Porque foi um material editado. Se é um material editado, ele atende ao interesse específico de quem está editando. No caso, esse senhor redator, que não é jornalista, Glindwald, chamado aqui no Brasil de Glênio Valdeverde. Ou Valdeverde, é uma coisa assim, ou é Valdoverde, mas não interessa, você sabe de quem eu estou falando. Então, não se pode afirmar da realidade, da veracidade desse conteúdo se não houve perícia. Quer dizer, o discurso do locutor, na verdade, atende à narrativa do crime organizado, a narrativa das organizações que amparam este crime que a gente todo dia ouve aí no Congresso Nacional. Gleisi Hoffmann, aquele
cabelo branco lá do pessoal do Rio de Janeiro, enfim, são muitos aí, não compete a gente estar aqui mencionando essas pessoas. Humberto Costa, que é de Pernambuco, não é? Mas aí entra a figura, a grande figura. Eu até comparo a grande figura com uma pessoa assim deplorável, que vive sempre procurando se vitimizar. Eu sou perseguido nas redes sociais, quer dizer, Fefito, que na verdade é vítima de si próprio, né, de um complexo de inferioridade tremendo que esse cidadão tem. Quer dizer, ninguém precisa desse complexo de inferioridade. Ele fala sobre o caso Watergate. Watergate foi o escândalo que derrubou o então presidente Richard Nixon dos Estados Unidos, que já estava exercendo seu segundo mandato, e a queda aconteceu exatamente em 1974. O que é que aconteceu? 2 jornalistas do Washington Post, que são exatamente os senhores Bobby Woodward, me permita isso, eu não sei a pronúncia, eu faço a minha pronúncia, embora arranhe, né, mas eu não tenho o hábito de tratar sobre essa pessoa, Bobby Woodward, e também o senhor Carl Bernstein. Os dois, eles investigavam a invasão ao escritório democrata, roubaram algumas coisas e começou a identificar que haveria ali o braço de republicanos. Quer dizer, perceberam que havia ligações entre o caso Watergate e a Casa Branca. E o caso começou exatamente com essa prisão, com a prisão de 5 elementos invasores que foram flagrados pela polícia instalando equipamentos de espionagem e fotografando documentos na sede dos democratas lá nos Estados Unidos durante a campanha presidencial de 2002. Até aquele momento era o que se tinha, não é, nessa questão. E aí os jornalistas descobriram que o nome de um dos homens presos na folha estava na folha de pagamento do comitê que trabalhava na eleição do presidente Richard Nixon, comitê de republicanos, porque ele era republicano. Descobriram também que outro dos detidos havia recebido um depósito de $25 mil, que hoje corresponde a quase R$80 mil. E aí eles começaram a rastrear. Quer dizer, você percebe que o escândalo de Watergate não tem absolutamente nada a ver com o caso The Intercept, que eles chamam de vaza-jato, mas que na verdade é uma invasão da privacidade das nossas autoridades com o objetivo de causar um desequilíbrio no sistema democrático brasileiro. Quer dizer, um dos grandes protagonistas do caso foi um informante chamado Garganta Profunda. Ele ficou conhecido como Garganta Profunda. E foi esse informante que contou que Nixon sabia da tentativa de espionagem que fora feita contra o Comitê Democrata. A identidade do informante ela só foi conhecida em 2005, quando o senhor, por nome William Mark Felt, na época da denúncia, era vice-diretor do FBI, que é o Federal Bureau de Investigações, a Polícia Federal Americana. E aí ele revelou que fora ele a pessoa que passara esses documentos para os jornalistas. Quer dizer, o Watergate se baseou, a princípio, em documentos reais que foram submetidos à perícia, antes de serem publicados, e a fonte era sigilosa. É muito diferente essa questão. Não se pode confundir sigilo da fonte, que é garantia fundamental, com anonimato criminoso, que é o que acontece no caso do The Intercept, porque hoje já temos praticamente a certeza de que não há anonimato depois da prisão dos hackers. Mas o jornalista, entre aspas, dizia, olha, nós temos que proteger as nossas fontes. Ele sabia o tempo todo de quem se tratava e sabia o tempo todo que esse material não tinha sido submetido à perícia. Portanto, não existe absolutamente nenhuma relação entre um fato e outro fato. Quer dizer, não é sigilo da fonte, que é uma garantia fundamental para o Brasil e para qualquer nação do mundo. Quer dizer, o que aconteceu aí no caso do Intercept foi o anonimato criminoso. O sigilo da fonte constitui, prezado internauta, um dos principais elos de sustentação, vamos dizer assim, do direito de acesso à informação e também da liberdade de imprensa, porque muitas vezes não se pode comprometer a integridade de uma matéria, o conteúdo de uma matéria real, com o fato de quem foi que informou isso aí. Não foi um ato criminoso. No caso, os jornalistas contrataram uma perícia
Basta você ver lá, tem um filme que chama-se Todos os Homens do Presidente. E tem também o próprio livro escrito pelo Garganta Profunda, que é esse senhor William Markfeld. Mas aí eu queria também dizer o seguinte, que aí nesse caso ele tenta fazer uma associação com porque o Clinton também, esses documentos lá do Watergate geraram a queda do Nixon. Quanta bobagem, não é, rapaz? Quanto absurdo, quer dizer, eu acabei de dizer para você qual é a diferença. Uma coisa é sigilo da fonte, outra coisa é anonimato criminoso com divulgação de material de invasão, que é um crime de violação de sigilo, que é um crime com a falta de uma perícia profissional e institucional, que seria uma perícia oficial. Os casos de Greenwald, eu vou citar aqui mais dois elementos, aqui seria o Eduardo Guimarães, um blogueiro da região sudeste do país, que se diz perseguido e teve seu direito de livre imprensa, de livre expressão violado. E o jornalista Reinaldo Azevedo, de quem já falamos aqui no canal. Quer dizer, esses casos são específicos e não podem absolutamente ser tratados como perseguição ou como agressão aos direitos de imprensa e de expressão. Na verdade, os dois primeiros representam um atentado claro contra a segurança nacional e o terceiro, a investigação recaía, né, quando houve a quebra de sigilo da senhora Andréa Neves, que era irmã do senador Aécio Neves, que estava sendo vigiado e foi flagrado o Reinaldo Azevedo batendo altos papos com essa senhora. É o mesmo caso da pessoa dizer assim, olha, foi feita uma interceptação ilegal no telefone da presidente Dilma na época. Não é verdade, a interceptação era no telefone do então ex-presidente e pretexto ministro da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ela foi que ligou para ele e aí o seu telefone caiu na rede, caiu na escuta legalizada pela autorização da Justiça. Então essas são as questões que nós gostaríamos de abordar e aqui dizer nota 0 para esses dois que não conhecem um pingo da realidade que estão se propondo a analisar, nem das leis do Brasil e que fazem apenas o discurso partidário, o discurso político mercê de suas preferências, que eu não diria ideológicas, porque, pelo visto, sequer o significado de ideologia eles sabem reconhecer. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações no sino e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.